bem-vindos a mais videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Nessa videoaula eu vou mostrar como aplicar um sangue numa pessoa com um ferimento. Isso é um trechinho de um curta-metragem. Nesse curta-metragem a gente precisava colocar o sangue um pouco mais realista, e daí o que eu fiz foi procurar no meu banco de imagens que eu tenho em casa manchas de sangue, coisas assim com sangue, para deixar mais sanguinolento. Na minha pesquisa eu descobri só porcaria, não achei nada de muito relevante, a grande maioria aqui é para tiro, mas eu vou pegar aqui uma dessas aqui como cobaia só para brincar. Por exemplo, esse daqui, e daí eu vou jogar ele ali. Poderia usar também, em vez de um vídeo, ter desenhado no After Effects usando shapes e coisas do tipo. Bom, vou jogar aqui o sangue, a gente consegue ver aqui no começo. Só que como eu quero que ele dure bastante, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui em Time e Freeze Frame. Eu vou frisar ele ali pelo primeiro frame e ele vai ficar aqui um desenho o tempo inteiro. Então você poderia fazer esse desenho no After Effects, poderia fazer no Photoshop e assim por diante. Bom, vou mudar aqui o ponto de âncora dele para cá. Vou pegar a tecla W para rotacionar, o ferramenta de ponto de âncora é o Y. Com o V do mouse eu vou descer para cá. Daí eu vou aumentar aqui um pouco a escala para ficar tipo descendo por aqui, como se aqui tivesse ensanguentado. Vou mudar o Blending Mode para um Soft Light, para ele aplicar ali sobre a imagem, e a gente já consegue começar a perceber que fica aparecendo mais ou menos um sanguinho escorrendo de lá, ó. Antes, depois. Dava pra ver como antes estava meio acinzentado, não parecia muito que era vivo, e é pra parecer a sensação que é tipo um ferimento vivo que acabou de acontecer. Bom, e daí como é que a gente faz para traquear com o objeto? Primeira dica, apertar Ctrl Shift C para entrar no Pre-Compose, no Mac eu estou usando aqui Command, mover atributos para dentro e dar um OK. Tendo feito isso, eu vou ter que só voltar aqui o Blending Mode, voltar aqui de volta para Soft Light. Tendo feito isso, vou pegar essa cena, vou vir aqui em Animation, Track with Mocha AI. Ele vai abrir aqui o Mocha, perguntar aqui que nome que eu quero pro projeto, onde eu quero salvar, vou dar um OK, e ele vai abrir aqui para mim o meu projetinho. Para fazer o traqueamento, eu vou escolher aqui um ponto de referência legal, vou pegar a versão Spline e vou desenhar aqui um spline sobre o ator. Vou expandir aqui um pouquinho mais, e daí eu vou fazer o traqueamento dessa área. Vou fazer o traqueamento para frente, clicando aqui em Play. Vocês vão ver como ele consegue grudar bem, mesmo tendo um movimento forte. E o que eu acho mais legal do track do Mocha, do After Effects, é que mesmo que a pessoa saia fora de cena, o track continua bem presinho com a pessoa. Vou pegar a partir daqui agora. A partir daqui tá bom? Vou dar um play para o outro lado, daí ele vai ficar seguindo agora na outra direção. Vocês conseguem ver que mesmo ó, saindo muitos pixels da cena, ele segue perfeitamente. No After ele ia parar a partir do momento que ele não tivesse muitas referências. Bom, daí eu vim aqui em Export Tracking Data. No caso, a gente quer posição, escala, rotação. Na verdade, a gente vai usar essa opção, mas o que a gente quer basicamente é só posição e escala. Talvez um pouco de rotação. Bom, vou tirar todos, copy, e vou vir aqui e dar um Ctrl V. Dá um Ctrl Z, na verdade, porque eu tenho que fazer o Ctrl V a partir do início. Então, a partir daqui, Ctrl V. Aí, daí agora ele vai ficar ali bem presinho. E eu não consigo ver a minha mancha de sangue. Provavelmente porque o ponto de âncora não estava na posição certa. Eu vou mover aqui meu ponto de âncora até o meu sangue voltar para a âncora. Lembra que eu pré-compus na hora de pré-compor? Até vou dar um Ctrl Z para ficar mais fácil. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Antes de pré-compor, eu podia ter, depois, na verdade, de pré-compor, ter colocado aqui a âncora na posição correta, aqui assim. Aí agora eu posso voltar lá para o início, dar um Ctrl V. E vai colar aqui a transformação, e já consegue ver como o sanguinho já está ali, ó, antes, depois. Eu quero ele um pouco mais extenso, então eu vou dar um Ctrl D para duplicar ele. E até vou dar mais um Ctrl D, e num deles aqui eu vou mover mais para o lado o ponto de âncora, para ficar aqui assim, mais desse lado aqui assim. E agora já tem um monte de sangue jorrando do menino. Para ter um pouco de animação, um pouco de movimento, ali dentro do grupo, eu vou clicar na tecla S de Scale e vou fazer o seguinte. No começo, ele pode ter uma escala um pouquinho menor. No final, uma escala um pouco maior, para dar a sensação que está escorrendo mais, porque ele está vivo, está em movimento. Podia até fazer pulsando, colocar tipo uns wiggles ou sei lá. Tipo, fazer vários keyframes para fazer parecendo pulsando. E posso também usar um Rough and Edges, se eu quiser parecer que tipo, ele não tem uma textura tão certinha. Então eu vou jogar aqui ó, esse Rough and Edges. A gente consegue ver aqui a textura dele. Nesse Rough and Edges eu vou diminuir um pouco o Sharpen e aumentar aqui um pouco a borda. Essa borda que vai dar um movimento. E daí eu posso ligar aqui a evolução
E aqui no final ele tem um pouquinho de evolução. A gente consegue ver ali no preview. Olhem aqui no preview o que acontece quando eu mexo evolução. Ó. Ele se move ali um pouquinho. Isso vai dar um pouco de movimento para o sangue que está escorrendo. Vou voltar para essa cena. E está pronta a composição.